Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia da Reforma Luterana e do Halloween. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. Hoje vamos abordar um tema da área do direito do trabalho. Vamos conversar com o Dr. Diego Paim, advogado especializado em direito trabalhista, sobre o tema home office e as relações de trabalho na era digital. Boa noite, Dr. Diego. Obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Evanir. A satisfação é toda minha, é um grande prazer participar deste programa e desejo uma boa noite aos amigos e amigas que nos assistem do outro lado da telinha. E você aí já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que o Dr. Diego vai responder tudo aqui no programa. Nós já voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrá-los que estamos também ao vivo no YouTube e Facebook. Doutor Diego, o que é considerado home office? Evanir, essa pergunta é muito boa para iniciarmos aqui o programa. Muita gente confunde o home office com o teletrabalho, com trabalho à distância. Então, o home office, como o próprio nome já diz, home, casa, office, escritório. Então, é quando o trabalhador ele presta suas atividades de dentro de casa. Ele leva o escritório para dentro da sua casa. E o teletrabalho, tele vem do grego longe, à distância, é o trabalho à distância. Então, nós temos que o teletrabalho é um gênero e o home office é uma das espécies do teletrabalho, que é a mais comum, que é quando o trabalhador, repito, presta suas atividades de dentro da sua casa. E, doutor, essa modalidade veio mesmo para ficar? Olha, Amanda, nós tivemos uma impressão na pandemia de que o home office surgiu com a pandemia, mas, na verdade, é uma modalidade que já existia muito antes. O que a pandemia fez? A pandemia, ela antecipou o avanço, a aceleração desta modalidade de trabalho. E tem dados muito interessantes, trago aqui o dado do IBGE. Em 2018, Amanda e Evanir, nós tínhamos no Brasil por volta de 3,8 milhões de trabalhadores na modalidade home office. E o IBGE apurou em junho de 2020, ou seja, 2 anos depois, com a vinda da pandemia, esse número mais que dobrou. O IBGE apurou que em junho de 2020, 8,6 milhões de brasileiros trabalhavam na modalidade home office. E tem uma outra pesquisa, que é da MIT Technology Review Brasil, que foi feita em 2021. Eles entrevistaram várias empresas, Evanir. E a cada 10 empresas, 8 disseram que pretendiam manter a modalidade home office no seu quadro empresarial. E a maioria delas disse que o modelo que iriam adotar seria o modelo híbrido.
Pois bem, então o que é um modelo híbrido e o que é considerado modelo híbrido de trabalho? Evanir, o modelo híbrido é justamente um meio termo entre o trabalho presencial dentro da sede da empresa e o trabalho em home office. Então, o híbrido, um exemplo clássico que nós temos, né, inclusive eu fiquei sabendo que a Fortus adota este modelo híbrido, é quando o trabalhador trabalha alguns dias em home office, dentro da sua casa, e em outros dias da semana, dentro da sede da empresa, mas não há uma regra de quantidade. Pode ser um dia em casa, o resto da semana na empresa ou vice-versa. E, doutor Diego, como que estão as relações de trabalho na atualidade? Olha, Amanda, hoje em dia, por isso que o tema do programa é home office na era digital, né? O que é a era digital para o pessoal que está em casa? A era digital que nós estamos hoje, nós chamamos na doutrina trabalhista de quarta revolução industrial. Nós tivemos a primeira, que foi a criação de mecanismos de produção a vapor, a carvão, isso muito lá atrás, né? Depois tivemos a segunda revolução industrial, que foi muito acelerada pela automobilística, né? Os setores de produção automobilística. Tivemos o Fordismo, o Toyotismo, o Taylorismo, que trouxe aquela modalidade de produção em massa, as esteiras de rolagem, o início da mecanização da automação, né, nos meios de produção. E tivemos a terceira revolução industrial, já no século XX, que foi justamente o início da automação, da robotização nos meios de produção. E agora, o que é a quarta revolução industrial? É o que nós estamos vendo, esse avanço tecnológico. É o metaverso que nós vemos, a realidade virtual, o trabalho com arquivos em nuvem, né? O Big Data, a internet das coisas. Hoje em dia, a gente consegue se conectar com o celular, eu consigo, alguns equipamentos, né? Consigo interagir com um som, uma caixa de som, consigo comandar persiana de dentro de casa, luzes. Então, isso, hoje em dia, tudo está interligado e muito por esse avanço tecnológico. E as relações de trabalho acompanham a evolução da sociedade. Então, hoje em dia, o home office também faz parte dessa evolução, porque muito do trabalho é desempenhado pelo computador, pela internet, em realidade virtual. Hoje em dia, quem trabalha com questão eminentemente técnica e pelo computador pode trabalhar muito bem de casa e não mais necessita estar presencialmente no ambiente corporativo. E, doutor, quais as vantagens e desvantagens do home office para o trabalhador? Evanir, essa é uma matéria, inclusive, esse semestre eu ministrei uma disciplina, eu sou professor na pós-graduação da FMP, e eu ministrei justamente uma disciplina sobre o home office na era digital. E lá eu fiz um rol exemplificativo de algumas vantagens e desvantagens para o teletrabalhador. Então, o que nós temos de vantagens? Principalmente, o trabalhador ele fica menos exposto a acidentes de trânsito, de trajeto, né, na ida e volta do trabalho. Fica menos exposto também a acidentes de trabalho, propriamente dito, porque, obviamente, estando em casa, ele está menos exposto, né, não vai correr o risco de algum equipamento da empresa, enfim. Ele tem uma otimização na sua produtividade, e aqui eu boto um asterisco, porque isso depende de uma organização, de uma disciplina, né? Mas ele tem essa otimização, essa possibilidade de flexibilizar os horários, de otimizar, tem uma maior qualidade de vida, ele pode interagir mais com a sua família, ele não perde aquele tempo de deslocamento, então esse tempo que ele iria para a empresa, né, e volta para casa, ele ganha como tempo para usar, para ir para a academia, para fazer alguma atividade lúdica, enfim, que ele bem entenda. Outra vantagem, quem tem necessidade especial, quem tem alguma deficiência física, por exemplo, o mercado de trabalho em home office é mais fácil para essas pessoas, né? Então, o home office também traz uma inclusão social neste sentido. Nós temos também uma redução dos riscos de contágio. Vimos claramente na pandemia, o pessoal ficou em casa justamente para não ficar tão exposto ao contágio por gotículas, né? Contágio por vias respiratórias, entre outras... E desvantagens, o que temos? Desvantagens. Primeiramente, o que a gente pode citar? A solidão do home office, né? Quando o trabalhador ele fica isolado da empresa, participa de poucas reuniões virtuais. Então, temos que atentar primeiramente para isso. A saúde psíquica do teletrabalhador, do trabalhador em home office,
justamente pelo fator solidão. A empresa tem que atentar a não deixar aquele empregado que está trabalhando de casa isolado, porque o trabalho remoto não necessariamente é um trabalho isolado. Então temos que cuidar disso. Outra questão importante, questões ergonômicas, porque a cadeira que nós temos em casa normalmente não é aquela cadeira ideal para passar o dia inteiro trabalhando. A altura da mesa também normalmente não é ideal. Digo por um exemplo prático meu, né? Quando eu fui na pandemia para dentro da minha casa trabalhar, eu vi que a minha mesa não era tão confortável quanto a do escritório. Isso começou a me gerar dor na coluna, né? Outras desvantagens, por exemplo, a perda de privacidade, né? Quando a gente faz uma reunião em casa, os fundos ali, a gente não sabe se o marido ou a esposa não vão passar, os filhos às vezes, né? Então ocorre uma perda de privacidade. Temos que cuidar também do excesso de jornada. Muitas vezes, trabalhando em casa, a gente acaba trabalhando mais até do que na empresa. E essas são as principais desvantagens que a gente tem que analisar também o caso a caso, né, Evanir? Bem. E, doutor, quais seriam, então, a contrapartida, né, para as empresas? Quais seriam os prós e os contras? Amanda, ótima pergunta. Eu até estava conversando antes do programa aqui com o Evanir. Desvantagem para a empresa, eu enxergo basicamente duas, tá? Uma, se o empregado em home office ele for improdutivo, né, ele acabar não produzindo da forma desejada para a empresa, vai causar um prejuízo para aquela empresa, né, na produtividade daquele empregado. E o outro fator muito importante de desvantagem é o empregador não estar olhando de perto os seus empregados e deixar esse distanciamento prejudicar o funcionamento da empresa, porque a empresa, o empregador, tem que estar, digamos assim, metaforicamente falando, com os olhos perto do empregado. Para quê? Para orientar, né? Para estimular ele, incentivar, para fiscalizar se ele está cumprindo regras de segurança, entre outras questões. Então, o distanciamento pode vir a ser prejudicial, assim como a improdutividade. E como vantagem, eu repito alguns itens que eu falei para o trabalhador. Para a empresa também é vantagem diminuir o risco de acidentes de trabalho, de acidentes com trânsito. A empresa tem uma redução dos seus custos operacionais no presencial, né? Quando o empregado não mais está na sede da empresa, a empresa economiza com luz, com água, com internet, até com computador, com espaço físico. Então, essas são algumas vantagens que a gente cita para a empresa. Eu cito na mais modalidade uma home office. que seria a manutenção da equipe de trabalho, que é visível, são um exemplo disso, que a pessoa que está em home office, ela tende a se adaptar melhor à empresa e ao seu trabalho. Claro, tudo depende aí de um conjunto de fatores, mas a troca de pessoas, o turnover, há uma redução, inquestionável. Com certeza, Evanir. E também um aspecto para o trabalhador, ele estando longe, tem o risco dele não ter um suporte imediato do seu gerente, da sua chefia, de alguns colegas, e também quem não é visto não é lembrado, então dificulta também algumas promoções, né? São os cuidados. Mas aí a gente tem que analisar o caso a caso. E quais são os erros mais comuns do teletrabalho? Evanir, basicamente, o principal erro aí eu vou ter que repetir, né? É a empresa deixar o trabalhador muito distante do ambiente corporativo, porque eu repito, mesmo estando em home office, não necessariamente a empresa está distante daquele trabalhador, né? O ideal é que se mantenha um contato habitual com aquele empregado para que ele não se sinta sozinho, né? Operando sozinho, para que ele tenha um suporte, para que ele tenha contato com os outros colegas, porque isso é saudável, né? Isso faz parte da saúde mental também do trabalhador. E o outro fator, principal erro, é que as empresas não formalizam, Evanir. Elas não contratam lá a consultoria da Fortes, por exemplo, para saber como formalizar um contrato de trabalho em home office, que, por lei, ele tem que ser escrito. Então, esses são os principais erros que nós vemos no dia a dia com relação à formalidade do home office. Perfeito. E quais seriam as principais regras, então, para o trabalho de home office? Amanda, a principal regra é a que eu acabei de falar. O contrato de trabalho na modalidade home office, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito. Então, as empresas têm que atentar para essa regra básica. Contratou alguém novo para uma vaga home office, coloca essa especificação no contrato de trabalho, coloca ali quem que vai fornecer os equipamentos, se é a empresa ou se é o empregado, e depois a empresa vai reembolsar, quem vai ser responsável por manter esses equipamentos, questões de saúde do trabalho, né? Tem que formalizar tudo por escrito. E para o trabalhador, as regras seguem basicamente as regras do trabalho presencial.
O teletrabalhador tem as mesmas regras, os mesmos direitos e deveres de um trabalhador comum presencialmente na empresa. Certo. E como funciona se o trabalhador ou empregador quiseram alterar a modalidade do home office para o presencial ou vice-versa? Muito boa pergunta também, Evanir. A nossa CLT, né, que hoje em dia, aliás, é a única lei que fala, que nos dá um embasamento técnico para o home office, para o teletrabalho, é a CLT. O que a CLT nos diz? Primeiramente, o contrato tem que ser escrito. Tá? Se quiser alterar a modalidade do presencial para o home office, a lei prevê que tem que ter concordância das duas partes, ou seja, empresa e empregado têm que concordar com essa alteração do presencial para o home office. Mas, olha que interessante, Amanda e Evanir, o contrário não. Quando a mudança é do home office para o teletrabalho, aí basta que o empregador, ou seja, que a empresa defina. Porque aí faz parte do poder diretivo do empregador definir. Home office para o presencial, tu quisesse dizer. Isso. Falei errado? Falou para o teletrabalho, não para o Perdão. presencial. Obrigado, Evanir. Do home office para o presencial, precisa daí somente que o empregador diga que vai ser feita a alteração contratual. Qual que é a única exigência que a lei prevê? Que o empregador dê um prazo de no mínimo 15 dias para aquele empregado no home office se organize para voltar para o presencial. Então, somente essa exigência, mas daí basta que a empresa defina para que o trabalhador volte. Não tem, mas eu não quero. Aí quem define é o empregador. Perfeito, então. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso papo certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje o Dr. Diego Paim, advogado especializado em direito trabalhista, que está falando sobre o tema home office e as relações de trabalho na era digital. Dr. Diego, o que a empresa precisa oferecer para o trabalhador trabalhar em casa? Tem ajuda de custo? Evanir, pois bem, a CLT não fala especificamente numa ajuda de custo para o home office. Tá? Aí nós temos que ver primeiramente a regra geral. O artigo 2º da CLT nos diz: o empregador é aquela pessoa jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. E ele absorve todos os riscos da atividade econômica. Ou seja, o empregador é quem assume os custos da operação. Né? Então, via de regra, qualquer custo que o empregado tenha para o trabalho é o empregador que tem que arcar, seja por reembolso de despesa ou antecipando. E para o home office em específico, nós temos ali o artigo 75D da CLT, que fala o seguinte, que a aquisição de equipamentos, a forma de manutenção, né, de uso dos equipamentos e eventual reembolso deve ser previsto no contrato de trabalho ou no aditivo contratual. Então, notem que a CLT não fala expressamente que o empregador tem que arcar com aqueles custos, mas nós temos que analisar o seguinte: o empregado já tinha um computador em casa, já tinha internet, não vai ter nenhum acréscimo de custo. É razoável que a empresa não precise pagar pelo computador e pela internet. Mas esse empregado vai ter um aumento no seu custo de luz. Aí é razoável que a empresa pague pelo menos parte daquele excesso que ele tem ali da conta de luz. Então temos que analisar o caso a caso. Se for um empregado que utiliza o computador e ele não tem o computador, a empresa tem que dar um jeito de fornecer para ele um computador. Certo?
E por aí vai, né? E agora eu quero pedir atenção aí para você de casa, porque chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram as mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Chegou a pergunta aqui. Quem trabalha no modelo home office tem direito a tirar férias como os outros trabalhadores? Pergunta o Anderson Silva de Viamão. Anderson, sim. O teletrabalhador, o trabalhador em home office, tem o mesmo direito de férias que o empregado no modo presencial. A cada 12 meses trabalhados, o empregado adquire o direito de gozar 30 dias de férias e receber esse período com um acréscimo de 1/3 previsto na Constituição Federal. Muito bem. E como controlar a jornada de trabalho em home office? Evanir, aí nós temos que fazer primeiro uma pergunta antes dessa tua aí. É preciso controlar a jornada de trabalho em home office? E aí eu respondo, depende. Por quê? Existem 2 tipos de contrato home office. O contrato por jornada, e aí vale a regra geral, né? O empregado é contratado para desempenhar uma jornada X e ganhar um salário X. Ou ele pode ser contratado por produção ou tarefa. Se ele for contratado na primeira opção que eu falei, por jornada, aí a empresa tem que controlar a jornada e se ultrapassar o limite legal, né, tem que pagar hora extra para aquele empregado. Se for por produção ou tarefa, Evanir, a empresa está dispensada de controlar o horário de trabalho do empregado e ele não vai ter mais direito de receber hora extra, os intervalos, né, intra-jornada e interjornadas, adicional noturno. Por quê? Porque daí pouco importa para a empresa o horário que ele vai trabalhar. Ele é contratado por produção ou tarefa, ou seja, basta que ele entregue a produção ou tarefa contratada e está tudo certo. E esse controle de jornada, como é que funciona? Tem aplicativos para isso, login? Pode continuar sendo no papel, anotando o horário de entrada, saída? Como funciona exatamente esse ponto? O artigo 74 da CLT, Vanir, nos diz que o ponto ele pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Hoje em dia, né, nós temos diversos meios eletrônicos. Existe o ponto até por aplicativo no celular, ou controle por login, que é muito feito hoje em dia também. Então, esses são os mais indicados para quem está em home office, né? É que o empregador faça o registro do horário de trabalho do empregado em home office por meios eletrônicos, seja por aplicativo de ponto, seja por login no sistema da empresa. Então, esses são os meios mais comuns e os meios mais indicados também por ser mais fidedigno, né, Evanir? É vantagem para ambas as partes ter esse controle para que seja justo quantidade de trabalho por uma quantidade X de salário. Muito bem. Continuando então com as perguntas que foram enviadas aqui pelo nosso WhatsApp. Meu nome é Janice, eu moro em Cachoeirinha e eu gostaria de saber o que acontece se o trabalhador ficar doente. Ele precisa apresentar atestado? Janice, depende, tá? Primeiramente, se o trabalhador está doente, tem um atestado médico dizendo, olha, ele está incapacitado para trabalhar, precisa de repouso absoluto. Bom, daí é uma situação que a empresa não tem como contestar, mesmo estando em home office, ele vai precisar de repouso absoluto e não consegue trabalhar. Então aí vale a regra geral. O empregado apresentou atestado médico, né, que diga ali que ele está incapaz para trabalhar, a empresa não pode contestar. Mas isso não é uma regra absoluta. Vamos pensar no seguinte exemplo. Na época da pandemia, a pessoa contraiu Covid-19, Evanir. Porém, ela estava assintomática. Logo, ela não vai necessitar de repouso absoluto, ela vai conseguir trabalhar de casa. O que ela não vai poder fazer é o trabalho presencial. Então, nesta situação, o empregado está doente, mas não está incapaz para o trabalho, e ele não pega um atestado médico dizendo isso, aí ele pode trabalhar de casa porque a doença não o impede de trabalhar. Sim. Mesma coisa, por exemplo, machuquei o meu pé. Aí vai depender do caso a caso, né? Eu posso trabalhar sentado no computador, sem prejuízo do meu pé, ou eu estou incapaz, preciso ficar deitado, com o pé para cima e em absoluto total. Repouso absoluto, né? Então, doutor, qual a base legal do home office? Temos legislação sobre isso? Então, Evanir, como eu falei antes, basicamente hoje o que nós temos é a CLT. Então, o pessoal que está em casa, aí, principalmente quem estuda direito, quem é colega advogado, dê uma olhada lá no artigo 75A ao 75F. São basicamente 6 artigos ali que falam do home office. Nós não temos mais legislação sobre isso hoje em dia. Tem vários projetos de lei aí, mas... esses 6 itens falam? Basicamente que eu já respondi nas outras perguntas, né? Que a modalidade pode ser híbrida, não tem preponderância presencial e à distância, tem que ter contrato por escrito, né? Nos casos de mudança do presencial para o home office,
tem que ter mútuo acordo, o contrário não, do home office para o presencial, basta o empregador determinar. Os equipamentos tem que prever no contrato quem é que vai fornecer, quem é que vai reembolsar. A questão que eu mencionei agora também, basicamente, do controle de jornada, né? Basicamente, é isso que nós temos de legislação sobre o home office. Mais uma perguntinha que acabou de chegar aqui, final 8801, ele ou ela perguntou, a empresa pode adotar home office para uns e não para outros? Amanda, ótima pergunta que veio do telespectador. Sim, a empresa pode optar por colocar alguns empregados em home office e outros não. Porém, sinal amarelo aqui, prestem atenção porque isso é importante. Essa foi uma novidade trazida por uma lei agora de 2022, que alterou a CLT. O artigo 75F nos diz que as empresas deverão dar prioridade se, por exemplo, as empresas têm algumas vagas de home office, 20%, por exemplo, do seu quadro de funcionários home office. As empresas têm a obrigação de dar prioridade para aqueles trabalhadores que possuem deficiência ou que tenham filho de até 4 anos ou alguma criança que tenha uma guarda judicial de até 4 anos. Então, estes trabalhadores têm prioridade. Se a empresa tiver várias vagas para o home office, a empresa tem que dar preferência para estes trabalhadores. E essa foi uma novidade que nós tivemos agora, recentemente, uma alteração legislativa em 2022. Muito interessante. E como deve ser o contrato de trabalho em home office? Em que sentido? Quais as regras? O que tem definido nesse contrato? Nós temos que prever ali, primeiramente, tem que ser escrito, né? Porque a CLT nos diz que o contrato de trabalho, regra geral, ele pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser expresso, pode ser tácito, mas para o home office em específico, ele tem que ser escrito. E ali tem que prever carga horária, tem que prever a função que ele vai desempenhar, o salário que ele vai receber, tem que orientar também no contrato, o empregador tem que orientar o seu empregado sobre os riscos ergonômicos, os riscos ocupacionais, o empregado tem que anuir com isso, tem que concordar, né? Tem que prever no contrato de trabalho as questões de equipamento, se a empresa vai indenizar pela luz, pela internet, se vai fornecer computador ou não. Basicamente, o que traz a CLT em relação ao contrato de trabalho e esse item específico do home office. Exatamente, Evanir. Basicamente, esses 6 artigos aí da CLT têm que estar transcritos aí no contrato de trabalho, para não gerar dúvida, né, entre os trabalhadores e a empresa. Provavelmente seja a última pergunta do programa de hoje. As que não forem respondidas agora serão logo após, então. Meu nome é Vinícius Trindade, eu sou de Esteio e eu gostaria de saber se o horário de almoço e intervalos entre as jornadas continuam os mesmos. Vinícius, depende, como eu falei anteriormente. Se o trabalhador, né, no home office for contratado por jornada, sim, ele vai ter direito a hora extra, a intervalo intra-jornada e interjornadas, ao descanso semanal, adicional noturno, né, entre outros direitos da jornada de trabalho. Agora, se o trabalhador em home office for contratado por produção ou tarefa, aí o artigo 62 da CLT, inciso 3, nos diz que ele não vai ter direito a ter jornada de trabalho, ter hora extra, ter adicional noturno, intervalos. Então, Vinícius, respondendo a tua pergunta, depende, né? Se for contrato por jornada, vai ter direito. Se for por produção ou tarefa, não vai ter direito, porque, como eu falei anteriormente, o contrato por produção ou tarefa, para a empresa pouco importa se aquele trabalhador vai... Por exemplo, ele pode trabalhar só de madrugada, né? Pode trabalhar 16 horas por dia e no outro dia não trabalhar, porque para a empresa isso não importa, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá, Vinícius? Certo, muito obrigada, então. Eu quero agradecer ao Dr. Diego pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, Evanir. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Até a próxima. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo ele é reprisado aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Dr. Pedro Verde, advogado especialista em direito de família sobre regime de bens. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.